Capítulo 24. Como evitar apagar o Espírito Santo. Adesão ao reavivamento bíblico. Não apagueis o Espírito, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Conhece alguém que já tenha passado por tantos milagres na vida que você até se pergunta se essa pessoa é de verdade? Esse tipo de gente é raro, mas ainda existe. Conheço um homem assim, Jeremias. Vivenciou tantos milagres que algumas pessoas da igreja decidiram que todo esse poder não tinha como vir de Deus e tentaram proibir sua obra. Permita-me compartilhar a história dele. Jeremias era pastor distrital na África. Por causa de sua função, era extremamente ocupado. Ele trabalhava duro e, embora fosse uma região difícil, começou a vivenciar um crescimento extraordinário nas igrejas. Milagres acompanhavam seu trabalho e poder caracterizava sua pregação. Muitas almas estavam se entregando ao Senhor. Seu sucesso deixou o diabo muito infeliz e o inimigo começou a criar problemas. O que estava acontecendo em sua vida e ministério era tão incomum que algumas pessoas dentro da igreja começaram a questionar se não se tratava de um poder falsificado. Certa noite, durante o culto de oração, entraram dois homens. Como se fosse profeta, o pastor Jeremias pronunciou: "Estes dois homens não estão aqui para orar, mas para roubar. Estão portando armas." A congregação achou estranhas aquelas palavras, mas os membros levaram os dois para a delegacia e descobriram que a declaração do pastor Jeremias era verdadeira. Todos ficaram maravilhados. Como ele sabe essas coisas? Questionaram. Isso não é normal. Em consequência, tiveram um pouco de medo, mas o diabo ficou com mais medo ainda. Em outra ocasião, uma moça estava possuída por demônios e as pessoas em volta dela não sabiam o que fazer. Então disseram: "Vamos ligar para o pastor Jeremias orar, pedindo que os demônios vão embora." Diante dessa sugestão, os demônios logo se puseram a falar: "Não, não, não. Não chamem o pastor Jeremias. Vamos embora agora mesmo." E a menina foi curada naquele exato momento, sem o pastor nem precisar ir lá orar. Quando se aproximou o momento de sua ordenação ao ministério, a igreja decidiu não ordená-lo. Ele não fizera nada de errado, mas sentiram que ele não atuava da mesma maneira que um pastor normal. Estava claro para todos que Jeremias tinha muito poder, mas lhes incomodava a séria preocupação de que esse poder, em vez de vir de Deus, fosse proveniente de magia negra ou de alguma outra prática ocultista, a fim de influenciar as pessoas. A fim de confirmar suas respostas, os ministeriais decidiram fazer uma investigação especial. Certo dia, enquanto o pastor Jeremias não estava em casa, eles foram e vasculharam a casa dele, mas não acharam nada fora do comum. Não havia sinais de magia negra nem de ocultismo. Então entrevistaram a esposa dele. "O que seu marido faz quando está em casa? Já notou algum comportamento estranho? Quais são os hábitos dele?" "Ele é um bom marido", respondeu ela. "É bondoso com a família, não faz nada de estranho, mas há algo que ele faz todos os dias que provavelmente a maioria das pessoas não faça. Acorda às 3 da manhã diariamente para orar e estudar a Bíblia. E 2 vezes por semana me pede para não preparar comida para ele, pois jejuma e ora." Sem palavras, não tinham mais nada a perguntar. Maravilhados e alegres, menearam a cabeça e voltaram para casa. Finalmente se convenceram de que o poder visto na vida do pastor Jeremias de fato provinha de Deus e não de Satanás, e decidiram ordená-lo ao ministério. Pouco depois da ordenação, ele foi nomeado evangelista de uma das maiores associações de sua região. O Senhor continuou a abençoar seu ministério enquanto o pastor Jeremias falava com ousadia, condenando o pecado e chamando as pessoas ao arrependimento. Muitas almas foram ganhas para o Senhor e, em resultado, os líderes da igreja passaram a respeitá-lo cada vez mais. Então o promoveram a evangelista da União.
Deus o abençoou ainda mais em seu trabalho incansável. Em seguida, o chamaram para ser presidente de uma associação. Hoje, ele é o secretário da União e Deus continua a abençoar seu ministério. Compartilhei esta história porque o testemunho do pastor Jeremias ilustra uma ideia importante. Embora falemos sobre o poder de Deus, não estamos acostumados a vê-lo na vida cotidiana. Por isso, muitas vezes, quando tal poder é presenciado, sentimos a tentação de duvidar e achar que se trata de uma contrafação. Se não tomarmos cuidado ao fazer isso, podemos entristecer o Espírito Santo. Não estou sugerindo que devemos aceitar todos os milagres e acontecimentos sobrenaturais como obra de Deus. Eles precisam ser testados e avaliados com base nas Escrituras. Entretanto, antes de desestimular a obra genuína de Deus e colocar pedras de tropeço desnecessárias no caminho de alguém, devemos perguntar: isso está em harmonia com a palavra? Qual é o fruto? Se as pessoas estão sendo ganhas para o Senhor e se afastando genuinamente de seus pecados, o mais provável é que não seja a obra do diabo, pois ele não convence os seres humanos a se arrepender e deixar seus pecados. Confusão entre o genuíno e o falso. O reavivamento genuíno sempre inclui reforma genuína. O reavivamento falso pode ser empolgante e levar as pessoas a sentir um calor confortável no interior, mas não há sondagem profunda do coração, reforma profunda nem afastamento do pecado. Em vez disso, elas são aceitas com seus pecados, perdoadas com seus pecados e recebem poder para continuar a viver ainda em pecado. Confundir a obra genuína de Deus com a contrafação não é algo que acontece somente hoje. Acontecia nos tempos bíblicos também. Reflita nos exemplos a seguir. Ana, enquanto chorava em grande entrega, fazendo um voto a Deus ao pedir por um filho, o sacerdote Eli acusou esta meiga mulher de estar bêbada. 1 Samuel 1, 13 a 15. Você pensaria que ele, dentre todas as pessoas, deveria reconhecer alguém que estivesse passando por um arrependimento verdadeiro do coração e reavivamento espiritual, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo assim, Deus reconheceu e no ano seguinte, as orações arrependidas e alquebradas de Ana foram atendidas. E ela deu à luz um bebê chamado Samuel, que se tornou o profeta seguinte de Israel. Discípulos de Cristo. Depois do Pentecostes, os discípulos ficaram tão cheios do Espírito Santo que conseguiram partilhar o Evangelho em outras línguas e foram entendidos. Isso nunca havia acontecido antes, e as pessoas ficaram tão espantadas que algumas zombaram deles, dizendo que estavam cheios de vinho. Alguns dos que testemunharam essas coisas começaram a gritar: Cuidado, cuidado! Grandes coisas podem estar acontecendo aqui, mas não é reavivamento verdadeiro. É uma contrafação. Mas era? Não. Pedro continuou a pregar o evangelho com poder e cerca de 3.000 pessoas passaram a crer naquele dia, afastando-se de sua vida de pecado. Ver mais sobre isso em Atos 2. O próprio Cristo. A ilustração que mais choca vem da vida do próprio Cristo. Após expulsar um demônio e curar um homem que era mudo e cego, os fariseus imediatamente gritaram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Ver Mateus 12, 22 a 24. Eles viram a obra, viram o reavivamento e a reforma na vida daquele homem, mas, em vez de dar glória a Deus, acusaram Cristo de fazer a obra de Satanás. Seria possível estarem mais distantes da verdade? Os líderes espirituais de Israel não reconheceram quem Jesus realmente era quando Cristo veio à Terra. Embora conhecessem as profecias e as doutrinas bíblicas, obedecessem com rigor os mandamentos, pelo menos quando isso lhes trazia vantagens, o coração deles estava fechado para o poder do Espírito Santo. Então, como seriam capazes de reconhecer o Espírito em ação? Eram cegos, assim como muitos hoje ainda são. A inspiração nos deixa esta séria advertência.
O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestiais entrarão em nosso meio e homens falarão, segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Operasse, porém, o Senhor sobre homens, como fez no dia de Pentecostes, e posteriormente muitos que hoje professam crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haveriam de clamar: acautelai-vos do fanatismo. Diriam dos que estivessem cheios do Espírito: estão cheios de mosto. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por Cristo e buscam se tornar um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tomem cuidado, não vá a extremos. Mas, ao passo que devemos ser cuidadosos de não entrar em agitação humana, não devemos nos encontrar entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito de Deus. A fim de ilustrar, lembremos um episódio que aconteceu na Califórnia na metade da década de 1880. O Hillsborough College, que mais tarde se tornou o Pacific Union College, estava apenas começando suas atividades e, naquela época, ocorreu um reavivamento genuíno entre os estudantes. No entanto, alguns fanáticos não convertidos se infiltraram na obra. Consequentemente, a liderança do colégio suprimiu o reavivamento. Vejamos o que Ellen White disse a respeito desse incidente. Gostaria de dizer algumas coisas em relação ao reavivamento em Hillsborough. Queria comunicar que não me encontro em harmonia com a maneira que trataram a questão. Não nego que fanáticos se infiltraram naquela obra, mas, se agirem no futuro da mesma maneira que fizeram agora, podem ter certeza de uma coisa: vocês condenarão a obra da chuva serôdia quando ela cair, pois presenciarão, nessa época, evidências ainda maiores de fanatismo. Creio que a obra em Hillsborough seja genuína. Acredito que o Espírito de Deus se moveu com profundidade. Creio que pessoas não consagradas nem convertidas se colocaram à frente por pressão. O inimigo sempre trabalha por meio de quem tem a mente desequilibrada e o caráter imperfeito. Não acho que o pastor E.P. Daniels agiu com sabedoria em todas as coisas, e seria um novo capítulo na experiência dos obreiros se não fossem cometidos erros em alguns aspectos. Deus não lhe apresentou os defeitos e a falta de sabedoria em sua própria conduta e administração? Se o pastor Daniels errou em algumas coisas, quem dentre vocês ousa condenar a ele que pare de pregar? Quem dentre vocês ousa deter a obra porque, em seu julgamento finito, nem tudo parece estar de acordo com suas ideias? Toda vez que penso nessa questão, sinto tamanha dor que tento tirá-la da mente o quanto antes. Quando um esforço se faz na obra de Deus, Satanás se põe no ambiente a fim de ser notado. Mas seria papel dos ministros estender a mão e dizer: isto não pode prosseguir, pois não é obra de Deus? Creio que Deus estava dando uma advertência às pessoas de Hillsborough, e acredito que alguns entenderiam a verdade. E creio que vocês não tinham direito algum de impedir aquela obra, mas deveriam ter se unido a ela. Se viram erros, como sem dúvida deveria haver, então deveriam tê-los corrigido da maneira mais particular possível, e não colocar argumentos ou desculpas na mente dos que se opõem à verdade a fim de resisti-la. Gostaria que conseguissem perceber como é delicado e perigoso se intrometer na obra de Deus, a menos que tenham luz do céu para guiá-los em suas decisões. Temo que tenham entristecido o Espírito de Deus. Se essa for sua maneira de administrar, quando Deus mandar coisas boas, podem ter certeza de que os reavivamentos serão raros. Quando o Espírito de Deus vier, será chamado de fanatismo, assim como no dia de Pentecostes. Estes homens estão cheios de vinho novo. Foi a reação daqueles que não se interessaram pela obra.
Precisamos tomar cuidado para não plantar sementes de dúvida, nem falar contra uma obra que o Espírito Santo está realizando, chamando-a de maligna ou fanática. Embora sempre devamos pedir sabedoria a Deus para reagir corretamente quando pessoas não consagradas se levantarem para depreciar a obra, não devemos lançar sombras ou impedir o agir genuíno do Senhor. Nós, seres humanos, temos a tendência de ir de um extremo ao outro, e é disso que Satanás se agrada. Seu principal objetivo é nos fazer aderir ao fanatismo em um extremo ou ao formalismo frio no outro. Em qualquer dessas posições, não reconheceremos seus enganos. A maioria presume que o fanatismo é o maior perigo. Todavia, o formalismo frio pode ser igualmente desastroso. Embora o formalismo possa se orgulhar de não ser pego nos enganos dessa nova era, ele pode muito bem nos impedir de reconhecer o derramamento do Espírito Santo quando ele acontecer. Que perigo! Que não caiamos em nenhum desses buracos espirituais. Nosso desejo é permanecer no caminho estreito, apegando-nos firmemente à mão de Deus, recebendo óleo novo diariamente de sua sala do trono. Teste da raiz e do fruto. É importante lembrar que uma contrafação poderosa é uma imitação de algo genuíno, mais poderoso, com pequenas diferenças, em vez de desconsiderar rapidamente um reavivamento genuíno por causa de suas semelhanças com movimentos não bíblicos, ou aderir erroneamente a um reavivamento falso, porque ele parece ser genuíno e promover a Cristo. Precisamos procurar as diferenças que revelam o verdadeiro coração do movimento. Em muitos aspectos, o verdadeiro e o falso podem parecer quase idênticos. Ellen White escreveu: a vereda da verdade acha-se muito perto da vereda do erro, e em ambas as veredas podem parecer uma só. As mentes não dirigidas pelo Espírito Santo e que, portanto, não são ligeiras em discernir a diferença entre a verdade e o erro. Na época dos pioneiros adventistas, um grande despertamento espiritual estava acontecendo. Deus atuou de maneiras poderosas em muitos corações, e a obra estava prosseguindo com a bênção e o poder do Espírito Santo. Contudo, havia alguns fanáticos que tentaram atrapalhar a obra. Ao falar sobre isso, Ellen White escreveu: muitos são fanáticos, são consumidos por um ardente zelo, o qual é tomado por religião, mas o caráter é a verdadeira prova do discipulado. Têm eles a mansidão de Cristo? Têm sua humildade e suave benevolência? Está o templo da alma vazio de orgulho, arrogância, egoísmo e crítica? Caso não seja assim, eles não sabem de que espírito são. Não compreendem que o verdadeiro cristianismo consiste em produzir muito fruto para a glória de Deus. Precisamos nos lembrar de que, a fim de compreender verdadeiramente a diferença entre um reavivamento falso e a obra verdadeira e genuína de Deus, à qual queremos pertencer, necessitamos fazer um teste de raiz e fruto. Em outras palavras, precisamos perguntar: qual é o fundamento que dá raiz a esse movimento e qual é o fruto na vida de quem o professa? Há muitos movimentos de reavivamento que parecem nobres e acontecem no cristianismo hoje. Embora aparentem ser bons à primeira vista, certifique-se de que estejam firmemente enraizados nas verdades da Bíblia. Tome cuidado com quaisquer movimentos que afirmem que tudo se resume a Jesus, pois têm a tendência de criar ceticismo e dúvida em relação à palavra de Deus ou de minimizar doutrinas bíblicas distintivas e a verdade em prol de maior união e amor. Ellen White escreveu: a verdade presente, a mensagem especial dada ao nosso mundo, inclusive a terceira mensagem angélica, abrange um vasto campo que contém tesouros celestiais. Ninguém que diga, não quero ter ligação nenhuma com essas verdades, pregarei somente a Cristo, pode ser desculpado. Ninguém é capaz de pregar a Cristo e a verdade presente conforme é em Jesus, a menos que apresente as verdades que estão para acontecer diante do povo do tempo presente, quando esses acontecimentos tão importantes estão ocorrendo.
qualquer movimento que alegue exaltar Jesus, mas menospreza as verdades que ele ensinou, não está edificado sobre a palavra. Nossas doutrinas estão centradas em Jesus. Ele é a parte mais importante e, com frequência, nós o esquecemos se nossa atenção está nas próprias obras em vez de em sua justiça. O evangelho que dilui as doutrinas que Jesus nos chamou a adotar e defender apenas para alcançar mais pessoas é enganoso e neutralizador. Reflita no seguinte: nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo, e a todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência dessas verdades que abriu a porta dos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e a importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na Igreja a norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Conseguiu entender? Falta-nos poder do Espírito porque não entendemos seu caráter e menosprezamos sua lei divina. Essa é a chave. A Bíblia nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. Enquanto escrevia este capítulo, ouvi uma série poderosa de mensagens do meu amigo, o pastor Benjamin Orion, da Associação das Montanhas Rochosas. Ele falou sobre as muitas pessoas hoje que se envolvem em discussões sobre a validade da Bíblia ou sua relevância para a cultura atual. Em consequência, perdem de vista todo o propósito e objetivo da mensagem. E é exatamente isso que Satanás quer que aconteça. Acho que deve ser por isso que Ellen White escreveu: Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei à palavra, e nenhum de vós se perderá. Faríamos bem em dar ouvidos a este conselho. Em outro lugar, ela escreve: a obediência é a prova do discipulado. É a observância dos mandamentos que prova a sinceridade de nossas profissões de amor. Quando a doutrina que aceitamos mata no coração o pecado, purifica a alma da contaminação, dá frutos para a santidade, podemos saber que é a verdade de Deus. Lembre-se, Cristo é a raiz e o fruto é a obediência. Não apague o espírito com a descrença. No capítulo anterior, falei sobre os perigos de práticas de aquietação da mente, como a oração centrante, a busca do silêncio ou da voz interior. Não permita que esse temor apague a verdadeira obra interior do Espírito Santo em seu coração. Se você realmente alinha sua vida com as Escrituras, não precisa se preocupar de que seja Satanás a falar com você, a menos que ouça algo contrário à palavra de Deus. Se estiver em dúvida, revise o capítulo 12, Perigosas Distorções da Verdade. Em uma carta escrita ao irmão e à irmã McCulloch, em março de 1896, sobre como ter um ministério mais eficaz, Ellen White incentivou: não subestime a voz do Espírito Santo. Deus quer que vocês tenham liberdade nele, e ao se colocar nas mãos dele, abundará em vocês toda boa obra, e ele será representado ao mundo. Quando oramos segundo o padrão das Escrituras, humilhando-nos diante do trono de Deus e reconhecendo que dentro de nós não há bem nenhum, o Espírito Santo falará a nós dia após dia. É a obra do Espírito Santo dentro do nosso coração que nos atrai a Deus. Não temos nenhum anseio de santidade dentro de nós. É o Espírito Santo que o dá. Filipenses 2:13. É nosso companheiro dia após dia, mostrando-nos o caminho que devemos seguir e nos convencendo do pecado. Nem sei contar quantas vezes já orei pedindo a Deus para me dar sabedoria ou me mostrar como avançar no ministério.
Então, enquanto refletia em sua palavra, devagar algum pensamento ou alguma ideia na qual eu nunca havia pensado antes surgia em minha mente, e era exatamente a sabedoria ou orientação de que eu precisava. Nessas ocasiões, eu soube, sem sombra de dúvida, que Deus estava falando a mim por meio de seu Espírito. E seu Espírito continua a falar comigo dia após dia, enquanto continuo a entregar o coração e a vida a Ele. Embora invisível, a presença do Espírito Santo sempre se faz sentir no coração dos cristãos verdadeiros. Antes de nos convencer em relação às coisas que precisamos consertar em nossa vida, o Espírito de Deus também nos orienta sobre quando falar, o que dizer e como alcançar aqueles ao nosso redor. Em todas as vezes nas quais segui essas orientações com fé, elas foram exatamente aquilo de que eu necessitava em situações específicas. Não há nada mais maravilhoso do que saber que você está verdadeiramente em sintonia com a voz do Espírito Santo. Ellen White escreveu: Deus emprega diferentes instrumentos para efetuar a salvação de homens. Fala-lhes por meio de sua palavra e de seus pastores. Envia pelo Espírito Santo mensagens de advertência, reprovação e instrução. Esses são meios destinados a iluminar o entendimento do povo, a revelar-lhes seus deveres e seus pecados e as bênçãos que podem receber. Destinam-se a despertar neles o senso de necessidade espiritual, de modo que possam ir a Cristo e nele encontrar a graça de que necessitam. Há mais de 100 anos, a Igreja recebeu esta advertência. Há, no tempo presente, um estado quase universal de descrença a respeito da atuação do Espírito Santo, sobretudo na manifestação dos dons. A descrença tira o Espírito Santo da mente, ela apaga o Espírito e deixa as massas expostas aos enganos destes últimos dias. Mais uma vez, aqueles que pela descrença apagam o Espírito nestes últimos dias estarão despreparados para compartilhar as grandes bênçãos que Deus prometeu por intermédio do profeta Joel, citado por Pedro, Atos 2, 17 e 18. Tome cuidado, caro leitor, para que a descrença em você não apague o Espírito e não o exclua dessa grande bênção destinada àquele que crê. Lembre-se de que até mesmo Jesus não realizou muitos milagres na terra por causa da descrença de seus conterrâneos. Mateus 13, 58. Será que ainda limitaríamos sua obra hoje por causa de nossa descrença? Ao chegar ao fim deste capítulo, gostaria de lembrar que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Contudo, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Somente aqueles que andam pela fé e se fundamentam nas promessas da palavra de Deus, recusando-se a ir embora sem a bênção, só aqueles que estão suplicando por mais e mais do Espírito Santo, realmente receberão a plenitude daquilo que Deus deseja dar. Efésios 3, 14 a 19. E você, querido amigo, está disposto a se apegar e não soltar até receber a bênção de Deus? Eu o desafio a examinar as Escrituras, testar e provar todas as coisas e, depois de saber que está firmemente enraizado sobre a rocha sólida, agarrar-se com a tenacidade de quem não larga a mão. Continue a pedir mais, pois Deus anseia fazer muito mais em sua vida e ministério. Você acha que já viu tudo? Pois Deus tem infinitamente além. Creio que ainda estamos por descobrir o potencial completo desse dom divino e extraordinário chamado oração.